Eu gostaria de compartilhar este tema com vocês: edificando a casa de Deus. Agora eu vou perguntar só para Itaquera, eu não vou perguntar para a cidade de Tiradentes não, que aí vai sobrar para mim. Como eu quero que sobra para o Leandro, eu pergunto para Itaquera: o que você espera da igreja? Gostaria de ouvir alguns de vocês. O que você mais espera dessa igreja? Cidade de Tiradentes, quietinha. Posso apontar alguns? Vocês não querem falar, eu vou apontar alguns. Opa, já ouvi aqui, ó. Quem disse? Comunhão. Importantíssimo, tem a ver com o assunto nosso. O que você espera dessa igreja? Que continue vivendo o amor de Cristo. Que muitas vidas sejam salvas e que esse lugar se multiplique muito mais. Agora para a cidade de Tiradentes, pessoa que não ia sobrar para vocês, né? O que você espera da igreja cidade de Tiradentes? Vamos mostrar que a gente... Ô irmãos, vai sobrar para mim. Eu ouvi alguém aqui sussurrou. Uma igreja abundante, em que sentido? Próspera, em que sentido? De almas. Boa. Uma igreja que propague o amor de Cristo. Fala, Sérgio. Uma igreja missionária que fala do reino. Uma igreja com ousadia, seja ousada no amor de Deus. Há uma frase do Bill Hybels que diz o seguinte: a igreja mais importante do mundo é aquela que Deus está edificando dentro de você. Pensando nessa frase, me veio na memória o seguinte: que aquilo que você mais espera de uma igreja é o que você deveria fornecer a ela. Você sabia disso? Porque você é a igreja. Você quer ver um exemplo? Se eu espero amor dessa igreja, se eu espero o amor de uma igreja, então eu deveria ser a pessoa mais amorosa desse lugar. E o amor que há em mim contagia os meus irmãos, a ponto de nós nos tornarmos uma igreja amorosa. Então, irmãos, nós somos a igreja de Jesus. E aquilo que eu mais espero da igreja é o que eu deva praticar para que isso aconteça. Agora o nosso tema é o seguinte: edificando a casa de Deus. E o significado da palavra edificar diz assim: edificar é erguer, levantar, construir. Tirou-se essa palavra de um contexto de uma construção. Ela nos dá uma ideia de colocar tijolo sobre tijolo, e aí então se constrói uma casa. Entenderam então da onde vem a palavra edificar? Tijolo sobre tijolo, material sobre material, ligados. Agora, irmãos, eu vou fazer uma perguntinha aqui que você vai me achar que eu sou um... Vou ficar quieto. Para que serve uma casa? Para que serve uma casa? Qual o objetivo de uma casa? Acolher. Que mais? Para que eu tenho uma casa? Para? Morar, abrigar. Na verdade, proteger. Na verdade, eu quero ir nesse entendimento de morar. A finalidade de uma casa é para se morar nela.
Agora eu quero ir mais a fundo nas minhas perguntas e vou deixar você com os miolos doidos. Onde Deus mora? Onde é a casa de Deus? Estou cheio de pergunta hoje, né? Casa de Deus é o nosso coração, irmãos. A casa de Deus é o meu coração. Então, se eu não sou cristão, Deus não tem onde morar. Deus está desabrigado. Onde está a casa de Deus? Entenda bem, Deus é espírito. E por ser espírito, não tem forma física. Então, pensando nisso, a casa de Deus não é um lugar físico. Casa de Deus é um lugar espiritual. Te ajudei muito. Onde mora Deus? Nós estamos falando, até a canequinha. Já levaram a minha canequinha daqui? Misericórdia, gente. Pensei que foi o Danilo para comer o chocolate que está aqui dentro. Esse menino, só a graça. A partir do dia que vocês mudaram para cá, eu vim no dia da inauguração, vocês têm falado muito sobre esta palavra. Casa nova, casa. Agora eu te pergunto, onde que é a casa de Deus? Se Deus não habita em um lugar físico. Na eternidade estamos chegando lá. Se você pegar Gênesis capítulo 1, ou Gênesis capítulo 1 inteiro, mas principalmente do 1 ao 3, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e assim ele vai. Essa palavra Deus, criou Deus, essa palavra está no plural, no hebraico plural, que significa Elohim. Olha eu falando hebraico, Elohim. Plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a morada de Deus, a casa de Deus está na habitação do seu Filho e do Espírito Santo. A casa de Deus está nele mesmo, no Pai e no Filho. Isso é o contexto de uma casa. Deus mora na Trindade. O lugar de morada de Deus está no seu Filho Jesus e no Espírito Santo. Olha que importante você saber disso, irmãos. A casa de Deus é um relacionamento mútuo entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você tirar o Espírito Santo e deixar só Deus e o Filho, não há uma morada, não há uma casa, não há um lugar onde Deus habitar, porque há um só Deus, em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é meio confuso, mas você vai entender, o Espírito Santo vai trazer revelação no seu coração. Então, irmãos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pratica uma vida de relacionamento mútuo. Isto é o conceito de uma casa. Casa, na verdade, nos remete a relacionamento. Então essa foi a primeira casa do universo, na habitação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Esse Deus Pai, que mora no Deus Filho, que habita no Deus Espírito Santo, construiu uma casa, relacionamento mútuo. Casa, vai guardando no seu coração, casa de Deus, casa para Deus, é relacionamento mútuo. Iniciou entre Deus Pai, não tem início porque Ele é eterno. Ele é eterno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, irmãos,
Eu não posso dizer que Deus não tinha uma morada e Ele quis morar com o homem, e aí Ele instituiu a igreja. Não posso dizer dessa forma. Mas o Senhor, Ele quer compartilhar dessa vida de relacionamento com os homens. Esse Deus Pai que vivia um relacionamento em Deus Filho, Deus Espírito Santo, agora Ele quer compartilhar desse relacionamento de lar, desse relacionamento de casa com o homem. E para isso Ele instituiu a igreja do Senhor. A igreja, relacionamento, é a casa de Deus, onde Deus habita, onde Deus mora. Deus compartilha dessa vida de relacionamento com os homens. Isso é importantíssimo você saber. Igreja, corpo, relacionamento. Igreja para ser igreja, assim como morada de Deus, habitação de Deus na pessoa do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Igreja, para ser igreja, ela precisa de 3 elementos. Agora eu te peguei. Quais são esses 3 elementos da igreja? Primeiro elemento da igreja, fundamental, sem ele não existe igreja: Cristo Jesus. Primeira pessoa da igreja, Cristo Jesus. Mateus 16, 18. O que ele disse? Acredito que vocês não sabem. Eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo e não dos homens. Então, em primeiro lugar, a igreja, para ser igreja, ela precisa da pessoa de Cristo. Em segundo lugar, para ser uma igreja, o que ela precisa? Você está aqui por quê? A igreja precisa, bate no seu peito e diz: de mim. Então, em primeiro lugar, para ser uma igreja, ela precisa de Cristo. Em segundo lugar, ela precisa de você. 1 Coríntios 12, 27 diz: e cada um de vocês, individualmente, é membro do corpo de Cristo. Cristo, eu individual, e agora nós como igreja de Jesus. Para se criar uma igreja, para se tornar uma igreja, precisamos de Cristo, precisamos de nós individualmente e precisamos também do corpo de Cristo, a igreja coletiva, porque tem muitos que têm esse entendimento: eu não preciso frequentar uma igreja, eu não preciso ir para a igreja, é eu e Cristo. Não é igreja, irmãos, não é igreja. A igreja, para ser igreja, ela precisa, em primeiro lugar, a pessoa de Cristo. Em segundo lugar, eu como igreja individual. E em terceiro lugar, eu como igreja coletiva. Romanos capítulo 12, versículo 5, se eu não me engano. Olha o que diz. Esse versículo, ele explica muito bem o assunto que nós estamos compartilhando aqui. Romanos 12, 5 diz o seguinte: assim nós, coletivo, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então aqui nós já temos os 2 elementos da igreja: Cristo e nós, não é? Olha o que diz o resto: mas individualmente, eu, agora singular, individualmente somos membros uns dos outros. Então, irmãos, guarde isso no seu coração.
para se você ser membro da igreja de Cristo, em primeiro lugar, Cristo tem que ser o cabeça dessa igreja. 1 Coríntios 12. Em segundo lugar, eu como igreja individual tenho minha responsabilidade como filho de Deus. E em terceiro lugar, eu como igreja coletiva, como membro do corpo de Cristo, também tenho a minha responsabilidade e a minha parte nisso tudo, para que tudo isso aconteça. Agora eu coloquei aqui alguns nomes dados na Bíblia para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, o edifício de Deus, a esposa do Cordeiro, a família de Deus, o templo de Deus, casa de Deus e casa espiritual. Grifei esses dois por quê? Porque nós estamos falando da casa de Deus. Nós estamos falando dessa casa espiritual. E isso é muito importante você saber. Que a igreja é a casa de Deus. Agora, estive pensando aqui. Casa na Bíblia, ela tem 3 significados. Casa na Bíblia. Primeiro significado de casa na Bíblia: habitação. Casa na Bíblia tem o significado de habitação, aonde você morar. Não é Romanos 2? Agora eu não me lembro a passagem, sei que está em Romanos 2. Eu habitarei entre eles e no meio deles eu andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, casa na Bíblia, em primeiro lugar, é habitação. Aqui é a casa de Deus. Nós estamos na casa nova, mas a casa nova deve-se haver o Espírito Santo como o agente dessa casa nova. Então, casa, em primeiro lugar, significa habitação. Segundo lugar, segundo significado de casa, contemplação, admiração, tem o mesmo sinônimo. Contemplação. Quando você passa por algum lugar e você vê uma casa muito bonita, você contempla essa casa, você admira essa casa. Então Deus, quando olha para a sua casa, Deus, quando olha para a sua igreja, Ele contempla a sua igreja. E quem Ele vê nessa igreja? Cristo, irmãos. Cristo deve ser contemplado na vida relacional, na vida coletiva desta casa de Deus. E quando Deus contempla, e quando Deus olha, Ele deve se admirar. Por isso. Então, casa, lugar de habitação. Casa, lugar de contemplação. E casa também tem um sentido de realização. Muitos aqui construíram casas. Que bênção, né, irmãos? Mas, coloquei aqui o seguinte: Deus não deseja uma morada por não ter onde morar. Pelo contrário, Ele quer uma morada, Ele quer um lar, porque Ele já tem um lar e quer compartilhar desta vida de comunhão com os homens. Agora eu te coloco o propósito de Deus em querer uma casa. O propósito de Deus é ter uma casa, um lugar onde Ele possa habitar. E para isso se tornar realidade, o que Ele faz? Ele institui a igreja. Então agora, vamos ver se você entendeu tudo direitinho até aqui. Onde Deus mora? Vocês não estão entendendo nada, vou ter que começar a ministração tudo de novo. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Onde Deus mora? Eu não estou entendendo, vocês estão misturando aí, um fala na verdade, é isso? Na cidade? Cidade da onde? Brincadeira. Deus mora nos relacionamentos. A casa de Deus é instituída
pelos relacionamentos. Você sabia disso? É novidade isso para você? Então, se você não valoriza relacionamentos, onde Cristo é visto nos relacionamentos, onde o caráter de Cristo é revelado nos relacionamentos, a beleza de Cristo é revelada nos relacionamentos, então, irmãos, nós precisamos rever a nossa experiência cristã. Nunca se esqueça disso. É por meio da igreja que Deus está edificando uma casa espiritual. E aí, irmãos, tem o texto muito conhecido de Efésios 12, 2, 21 e 22, que diz assim: nele, um edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser o templo do Senhor, templo, igreja do Senhor, casa do Senhor, no qual vocês aí que estão sentados, vocês membros da igreja de Cristo, que está crescendo, ajustado para construir o templo do Senhor, juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, nós edificamos uma morada de Deus através dos nossos relacionamentos. São nos relacionamentos que Deus mora. Deus iniciou o seu relacionamento, não iniciou porque Ele é eterno. Ô Jesus, Deus é, mas a essência de Deus em relacionar-se, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Ele compartilhou isso com a sua igreja. E agora, irmãos, quer viver isso em realidade espiritual? Relaciona-se com as pessoas, relaciona-se com os seus irmãos, valorize isso. Muitas coisas têm impedido isso acontecer, muitas coisas têm esfriado esse relacionamento. Internet, Covid, aí a gente vai, vários motivos temos. Mas nada, a igreja de Jesus, essa não é abalada, porque a igreja de Jesus não são quatro paredes, não é um espaço físico, a igreja de Jesus são os relacionamentos. Esse é o primeiro versículo, e o segundo versículo diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vós também, quem são os vós? Vocês, nós somos pedras vivas, que gera vida, sois edificados como casa espiritual, morada de Deus, irmãos, casa espiritual, vocês são casa espiritual, com que propósito, com que finalidade? De ser um sacerdócio santo. Que mais? De oferecer sacrifício aceitável para Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós, na verdade, somos casa espiritual de Deus. Mais uma perguntinha para você: como Deus edifica a sua igreja? Qual a matéria-prima para Deus edificar a sua igreja? Agora vocês vão saber. O que é, irmãos? Eu já tentei 2 vezes e não consegui. Ainda não? Misericórdia. Relacionamento, irmãos. Eu estou falando desde o início. Vai embora com essa palavra que você vai ser muito edificado no corpo de Cristo. Relacionamento. A matéria-prima que Deus usa para a edificação da sua igreja são os nossos relacionamentos. Deus não tem uma casa física no céu, onde Ele mora, sentado num sofá, com o controle na mão, de frente de uma TV, olhando para as nossas vidas como se ela fosse um reality, não. Deus não está lá longe no céu, irmãos, contemplando isso, não. Deus está entre nós. A vida de Deus, ela só é manifesta, vivida e se expressa por meio dos nossos relacionamentos. Então, guarda isso no seu coração. Eu vou depois fazer mais essa pergunta. Todas as vezes que eu vim ministrar aqui, eu vou fazer essa pergunta, Bibi. Vou fazer.
Que isso fica inculcado no seu coração, irmãos. Relacionamento mútuo, isso é importantíssimo você saber. Deus mora em nossos relacionamentos. A vida da casa de Deus é manifesto por meio dos nossos relacionamentos. Eu estou falando toda hora relacionamento, acho que eu vou parar de falar um pouco. Então, olha o seguinte. Eu desliguei, não é possível que eu fiz isso. Diogo, ora para mim, Diogo. Eu falei, Diogo, que eu ia fazer isso. Não vou dizer o que ele faz não, irmãos. É uma bênção esse irmão. O louvor aconteceu da forma que aconteceu aqui, pela dedicação dele. Um músico exemplar. Já está há mais de um ano ensinando as meninadas da nossa comunidade. As meninadas já estão tudo tocando. Bênção pura, homem de Deus. Mas ele tem me ensinado muita coisa. Ele tem me visto enxergar as coisas por um ângulo que eu não enxergava. Vocês vão ficar na curiosidade, só a comunidade está sabendo, porque aconteceu isso hoje pela manhã. Senhor, tem misericórdia. Então, olha como isso é importante, irmãos. Jesus, ele confirma isso, lá em Mateus 18:20, quando ele diz o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu habitarei no meio deles, eu morarei entre eles. Deus mora nos nossos relacionamentos, irmãos. Isso é importantíssimo. A chave fundamental da vida, são os nossos relacionamentos uns aos outros dentro de uma comunidade, irmãos. Os nossos relacionamentos mútuos dentro de uma comunidade, nós alinhamos o projeto eterno de Deus. Nós alinhamos o propósito de Deus, irmãos. Muito fácil. Já que nós estamos falando sobre casa, sobre edificação, que é construir, não é? Construir. Se eu compro um terreno, esse terreno é meu, eu tenho a escritura em minhas mãos. É meu, está ali, Ney. Esse terreno é meu. Eu posso dizer que tenho uma casa? Eu posso dizer que tenho onde morar? Não tenho, está só o terreno. Se eu compro blocos, cimento, ferro, coloco tudo lá no meu terreno, é tudo meu. É tudo meu. Tenho as notas, tenho escritura, tenho tudo. Eu posso chegar para você, Zé, e dizer: eu tenho onde morar. O que eu preciso fazer, irmãos, para que isso se conclua? Eu preciso pegar nesse terreno que já é meu, que já foi comprado por um preço. Cristo já pagou o preço na cruz deste lugar de habitação para você. Pego os elementos e misturo, coloco tijolo sobre tijolo, misturo tudo. Aí eu ergo uma edificação. Somente através disto eu posso chegar a uma conclusão: eu tenho onde morar. Então você pode ter Jesus como seu Senhor, você pode ter Jesus como seu Salvador, mas se você não vive uma vida dentro de uma igreja relacional, você está sem morada, porque Deus mora nos relacionamentos. Você está desabrigado. Corre, irmãos, corre. Isso é importantíssimo você saber. Deus mora nos relacionamentos. Agora, irmãos, nós vemos em toda a história da Bíblia também a palavra de Deus mostrando a importância de nos relacionarmos. Sabia disso? Começa na lei. Deus instituiu a lei para Moisés, 613 leis, com o intuito de inculcar na mente daquele povo que não sabia se relacionar, que não sabia viver junto, coloca neles com este propósito de que eles pudessem ter relacionamentos mútuos. Aí você passa para os 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos escritos lá em Êxodo, 4 fala do seu relacionamento com Deus.
não adorará outros deuses, não é? 4 daqueles 10 mandamentos são que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, e 6 desses mandamentos diz respeito ao meu relacionamento com o próximo. E aí você vai estendendo, descendo para os profetas. Você pega Isaías capítulo 1, fala sobre relacionamento. Isaías capítulo 1, Oséias capítulo 4, Amós capítulo 5, Miqueias capítulo 6, todos esses profetas do Antigo Testamento declararam que você pode ofertar, você pode sacrificar, mas se você não tiver uma vida de relacionamento com Deus, o seu sacrifício é em vão, a sua oferta é em vão para Deus. E aí você vem, irmãos, passa o Velho Testamento, vem para os Evangelhos, ali quem se apresenta nos Evangelhos? Jesus. O tema central dos Evangelhos, na pessoa de Jesus, são os relacionamentos. Nós aprendemos isso alguns meses atrás, foram quantas ministrações nós falamos sobre as bem-aventuranças? 8 ministrações sobre as bem-aventuranças. Jesus, do capítulo 5 ao capítulo 7, enfatizando ali, relacionamento, irmãos, são 111 versículos, Jesus tratando só de relacionamento, importando-se com a vida relacional das pessoas. E aí você estende, irmãos, para Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 5, só se fala de relacionamento, enfatiza relacionamento. E aí nós vamos mais adiante, mandamentos recíprocos, que a maioria dos mandamentos recíprocos, que são 25 mandamentos, escrito a maioria pelos apóstolos, só fala a respeito de relacionamento uns aos outros dentro de uma comunidade. Você quer mais o que, irmãos? Você acha que vir para a igreja é só sentar-se em um banco e não fazer parte de um corpo? Você está pensando errado. A vida de Cristo é manifesta no meio dos relacionamentos. Agora, irmãos, engraçado que nós nos arrependemos de tantas coisas. Nós, quando chegamos e nos identificamos com o reino de Deus, nós mudamos tantas coisas dentro de nós, tantos vícios, tantos pecados, nós damos tanta importância para isso, mas acredite nisso, a maneira de nós nos relacionarmos, nós não nos arrependemos, nós continuamos sendo velho homem, não se importando com as pessoas, isolando-nos em canto. Não faça isso, não faça isso, assim como você depende de pessoas, pessoas dependem de você. Então, irmãos, para finalizar, estamos falando de... Não, agora eu não quero que vocês falem isso. Agora eu quero, eu estiquei aqui, estamos falando de casa, de morada, de lugar de habitação. Tudo que vocês falarem aí, eu vou falar o contrário, para ficar gravado no coração de vocês. Então, nós estamos falando de casa. Deus deseja ter uma morada, um lugar de habitação. Não é porque Ele está sozinho, abandonado, lá no céu, como muitos veem isso. Deus não mora no céu, Deus mora nos relacionamentos. O lugar de habitação de Deus, assim aconteceu na pessoa do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, se você se relacionar, se você prezar, se você valorizar relacionamentos saudáveis, você está vivendo a vida da igreja. E vivendo a vida da igreja, por meio dos relacionamentos, você está cumprindo o propósito do Senhor. Amém?